Olá, gente, tudo bem? E aí, tá com saudade? Uma semana que a gente fica, né, sem aula aí, mas a gente tem outras disciplinas, então a gente acaba se vendo mais de uma vez, não só na aula de língua portuguesa, tá bem? Só queria lembrar o seguinte, os alunos do quinto ano que estão aí do outro lado, a gente está conectado, né, pela TV, só lembrando que este ano, aí no finalzinho de outubro, início de novembro, a gente vai ter a nossa chamada prova SAEB. Antigamente a gente chamava de prova Brasil, né? Agora a gente chama de prova SAEB. E essa prova, gente, é que determina o índice de desenvolvimento de cada rede municipal, de cada rede estadual, ok? E de cada escola. No nosso caso aqui, nós, aqui da Prefeitura Municipal de Teresina, entre as capitais nós somos as melhores. Somos a melhor, aliás, tá? Então temos que manter isso aí. Como é que a gente mantém? Estudando. Porque exatamente são alunos do quinto e nono ano, tá? No caso da prefeitura, que irão fazer essas provas agora aí, por volta do final de outubro, início de novembro. Então tem que estudar, ok? A gente vai ter aqui, durante as nossas aulas, algumas revisões, algumas aulas dedicadas exclusivamente a fazer revisões sobre isso, tudo bem? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente tem hoje? Eu sou o professor JJ, a gente está aqui para mais uma aula de língua portuguesa do quinto ano. Você que está aí, eu que estou aqui, nós conectados juntos, vamos aprender juntos, ok? Vamos lá então? Olha só, nós falamos exatamente na aula passada sobre anedota. Isso é um tema que a gente já vem falando. E por que que a gente sempre insiste nele? Porque, gente, é um dos temas que cai na prova SAEB. Então a gente não pode deixar de tentar compreender o máximo possível sobre a anedota, ok? E aí, quando a gente pega lá as habilidades, cada uma refere-se ou está relacionada a um determinado contexto. No caso hoje, é localizar informações explícitas, e aí tem a diferença, porque tem implícita e explícitas. Ou seja, algo implícito que não está claro, algo explícito que está claro, evidente. Literalmente ou por meio de paráfrase e os trechos que a comprovem. Olha para cá. Olha só, rapaz, é interessante quando a gente pega a anedota, né? Duas galinhas conversando. Uma diz pô, 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 pô. E a outra pô, pô, pô. Quer dizer, pô tem o verbo de pôr e tem aquilo que a galinha faz, que é pôr ovos. Então aí você vê a conversa, parece coisa de doida, né? Coisa de louco. Mas isso são anedotas, ok? Vamos lá para a hora da nossa leitura? Língua portuguesa tem que ter leitura, gente. Não pode haver língua portuguesa sem leitura, ok? Vocês sabem disso. Então vamos lá. Você acompanha daí, eu leio daqui pausadamente, você acompanha daí pausadamente também, me acompanhando para não atropelar a leitura, ok? Vamos lá. Animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante o isolamento social. Reportagem do RJ2 mostra como moradores do Rio de Janeiro estão combatendo a solidão e aliviando outros sintomas causados pelo distanciamento obrigatório para evitar a proliferação da Covid-19. Especialistas da área de saúde alertam que o isolamento social obrigatório, consequência da pandemia da Covid-19, pode provocar angústia, frustração e até depressão em alguns casos. Muitas pessoas vêm sofrendo nesse período pela falta de contato com outras pessoas de fora de seu núcleo familiar. Para combater a solidão e a saudade do contato físico, algumas dessas pessoas podem contar com a ajuda de seus bichinhos de estimação. Para a veterinária Rita Erickson, a presença de um animal de estimação em casa pode aliviar a angústia e amenizar outros problemas decorrentes do isolamento. Abre aspas. Muitas pessoas que estão em quarentena me mandam mensagem dizendo: o que seria de mim sem meu cachorro, sem meu gato? Você ter esse carinho ao lado de quem lhe gosta não tem preço, comentou a veterinária. Isso é uma reportagem publicada lá no jornal o Globo, né? 2020, no caso
16 de abril de 2020, nós temos aqui a referência, e fala exatamente já sobre a questão da Covid-19. E aqui nós estamos, ó, a gente tem que lembrar que basicamente o primeiro caso de Covid, ele se deu por volta de janeiro. E aí depois, em março, nós começamos o isolamento, tá? Então é bem recente aqui, ó, 16 de abril, né? É bem recente. Quer dizer, a gente estava aí com um pouco mais de um mês que tinha iniciado todo esse processo de isolamento, mas as pessoas já sofriam com isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a contato. Contato familiar, contato com os amigos, contato com pessoas que a gente geralmente sai no final de semana para ter contato, alguma coisa desse tipo. Então, quando você tem um isolamento em que priva essas pessoas de estarem umas com as outras, aí vem aquilo que a gente está chamando hoje de saúde mental, ou seja, acaba afetando a saúde mental das pessoas, tá bom? Lá em casa, por exemplo, a gente fazia o seguinte, a gente fazia chamada de vídeo com a mamãe, com o papai, com os irmãos, a gente fazia chamada de vídeo. À noitinha a gente reunia, fazia uma chamada de vídeo e começava a conversar, fuxicar, e aí jogava a conversa fora, e assim a gente matava a saudade. Já nesse caso aqui, essas pessoas preferem lidar com animais de estimação, um gato, um cachorro, para lhe fazer companhia. Isso também é uma forma de você estar tentando, né, de certa forma, amenizar esse problema aí do isolamento. Bom, olha só, vamos começar logo rindo, que a gente vai falar de anedota, então nada melhor do que começar rindo. Então vamos lá. O professor pergunta ao aluno, arroz, eu me lembro das perguntas do Joãozinho, arroz é com S ou com Z? O aluno responde, aqui na escola não sei, mas lá em casa é com feijão. Né? Quer dizer, ele respondeu da forma que ele entendeu. E na verdade a pergunta foi, arroz é com S ou com Z? Então, como é que se escreve a palavra arroz? Só que ele entendeu de outra forma. Então isso aí virou uma anedota. Vamos lá para outro. O professor pergunta ao aluno, arroz é com S ou com Z? O aluno responde, aqui na escola não sei, mas em casa é com feijão. Aí vem a pergunta, para a gente poder interpretar. Qual o termo no texto que traduz a ideia de humor? Gente, ó, quando a gente conta uma piada, a gente conta uma anedota, uma história, que é para as pessoas fazerem rir, sempre tem uma parte do texto que ela é específica de fazer e trazer a ideia de humor. Então, qual seria aqui? Vamos lá? Já viram qual seria? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Vamos lá. Abre aspas, aqui na escola não sei, mas lá em casa é com feijão. Aqui você tem a frase, o termo que traduz a ideia de humor. Ok? Tudo bem? Então, vamos aprender isso, porque quando estiver lá na prova SAEB, provavelmente eles vão pedir também para você fazer esse tipo de coisa, você identificar qual é a parte do texto que traduz a ideia de humor, ok? Vamos lá. Em tempos tão difíceis, às vezes rir é o melhor remédio, não é? A propósito, você gosta de ler, ouvir ou contar histórias engraçadas? Eu pessoalmente gosto. Então, que tal aprender se divertindo com textos humorísticos? Ao final desta aula, você será capaz de entender as características textuais e os recursos linguísticos das piadas, textos curtos de função humorística que desenvolvem um tema ao qual o leitor deve estar atento para produzir sentidos. Vamos pensar um pouco. O que garante o humor de uma piada? O que será que garante? Quando alguém conta uma piada ou narra uma história engraçada, a situação inicial parece perfeitamente normal. Quando você começa a contar uma anedota, uma piada, de início parece tudo normal, né? Porque a pessoa não vai começar a rir logo de início, porque não chegou ao termo que fez a pessoa rir, tá? Então, tudo normal. O que vem em seguida é que é inesperado e isso causa a risada. Ou seja, quando eu começo a contar a piada, tá tudo normal, ninguém tá rindo, todo mundo tá prestando atenção, entendendo, tá? Beleza. Quando eu chego a um certo momento,
Aí é onde entra o fato que provoca o riso, ou seja, o termo que provoca o riso. Tá ok? Então, é isso que a gente tem. Então, vamos lá. Comecei uma dieta em 15 dias, perdi 2 semanas. Comecei uma dieta em 15 dias, perdi 2 semanas, porque lógico que 2 semanas equivale, né, a 15 dias. Diz uma impressora, olha, diz uma impressora para outra. Impressora, aquela máquina que vem, que imprime, tá? Que imprime, que é conectada ao computador. Diz uma impressora para outra, olha lá, esta folha é tua, ou é impressão minha? Perceberam como tem dentro, por exemplo, aqui da frase, ou é impressão minha? Por quê? Porque ele pega o termo impressão, aqui a gente sabe que a impressora imprime, ela faz uma impressão, então ele pega esse termo, né, o que é impressão minha, que tem um outro sentido, para jogar, né, de certa forma, fazer um jogo de palavras que traduz a ideia de humor. Ok? Não é como aquela história que diz assim, contou uma piada, aí você começa piu, 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 né? Certo? Também pode ser. Aí, Jota, contou uma piada, piu, piu, piu. Tá? Coisa meio brega, meio tímida, né? Meio ultrapassada, mas vale também como anedota. Diariamente convivemos com diversos tipos de textos, entre eles temos os textos humorísticos. Uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado ou surpreendente, cujo objetivo é despertar o humor, provocando risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. Leia a piada e responda ao que se pede. Olha lá. Piada de Joãozinho. Gente, eu gosto muito das piadas do Joãozinho, porque tem cada tirada dele, né? Vamos lá. Ao ver o filho ajoelhado em frente à cama, a mãe perguntou a ele, o que você está fazendo, Joãozinho? Estou rezando para que o rio Amazonas vá para o estado da Bahia. Por quê, meu filho? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia, certo? Olha só como ele usa aqui das palavras, já no final, para traduzir a ideia de humor. O que ele está fazendo? Ele está rezando, a mãe pega ele ajoelhado em frente à cama, e aí a mãe, claro, curiosa, pergunta, o que você está fazendo, Jonas? Eu estou rezando para que o rio Amazonas vá para o estado da Bahia. A gente sabe que o rio Amazonas não passa no estado da Bahia. Mas, o que ele diz? Por quê? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia, né? Vamos lá. O menino fez a prova de quê? Qual foi a prova que ele fez? Foi ciências? Foi história? Você já deve estar sabendo a resposta, né? Porque você leu comigo. É matemática ou é geografia? É claro que é geografia, né, gente? Tá lá, bem claro. Se você respondeu a alternativa D, parabéns. Essa informação está correta. No texto, há informações explícitas de que o menino tenha feito prova de geografia. Olha para cá, vou voltar aqui. Se você pensar, o que você está fazendo, Joãozinho? Estou rezando para que o rio Amazonas vá para o estado da Bahia. Por quê? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Gente, essa informação, ela está bem explícita, ela está bem contundente, ela está claro ali no texto, ok? Então, isso é que a gente chama de informação explícita. Vamos lá para outra. Leia a próxima piada para responder a questão. O menino jornaleiro gritou na esquina. Bom, talvez vocês não saibam, mas até algum tempo atrás, os jornais eram entregues geralmente por meninos, pela manhã cedo. E alguns andavam na rua gritando, extra, extra, amanhã vai ter aumento do salário mínimo, amanhã vai começar as aulas lá na escola X, tal. Então, ele começava a gritar exatamente para chamar a atenção das pessoas que estavam ali ao seu redor, ou passando por ele, para que essas pessoas se interessassem e pudessem comprar o jornal. Então é isso que ele está se referindo aqui, quando no caso o menino jornaleiro gritou na esquina. 25 homens enganados por um menino. Olha só. 25 homens enganados por um menino. Ele gritando com o jornal na mão.
Um pedestre interessado na notícia, curioso, né, comprou o jornal. Quando se afastou, se deu conta de que o jornal era do dia anterior e ouviu o menino gritar: 26 homens enganados por um menino! 26 homens enganados por um menino! Isso aqui parece muito com aquelas pegadinhas que a gente vê na TV, né? Que aí começa, a gente via muito aí no canal de TV, em que havia muito pegadinha desse tipo aí. Começava lá, quatro otários, não sei o que, começava a cantar. E aí quando a pessoa tinha uma espécie de biombo, né, local, quando a pessoa colocava o rosto, levava uma tortada na cara. Então, aqui é parecido com isso, só que aqui retrata um fato. O menino está vendendo jornal e ao mesmo tempo ele está gritando, ó, 25 homens enganados por um menino. Aí quando o curioso vai lá e compra o jornal, o que acontece? O menino grita: 26 homens enganados por um menino e tal. Por quê? Porque ele está contando quantas vezes ele enganou. Então aqui você tem uma informação explícita. Vamos lá perguntar para ver o que tem aqui? Essa piada nos faz rir porque trata a profissão do menino, demonstra a vontade do homem de ler o jornal, o fato do menino não saber somar, ou mostra a estratégia que o menino usou para enganar o comprador. Exatamente, a resposta é essa. Está bem claro. Ele usou uma estratégia de estar gritando para chamar a atenção, né? 25 homens enganados por um menino, aí vai lá e compra. 26 homens enganados por um menino, aí vem outro, e assim sucessivamente, tá? Lê a anedota, preste bem atenção às informações que ela fornece para compreender o sentido global do texto. Um carteiro entra num bar e se aproxima de uma mesa onde está um outro homem sentado numa cadeira com um cão ao seu lado. Olha só a cena. Você entra num bar lá, na mercearia. Você entra, vai na mercearia do seu Raimundo, que fica bem na esquina. Aí você se aproxima e lá tem um homem sentado numa cadeira com um cão ao seu lado. Um rapaz sentado com um cão ao lado. Antes de se sentar, o visitante pergunta: o seu cão morde? Então, digamos que eu cheguei lá na mercearia do seu Raimundo, vou sentar, só tem uma mesa que tem lá uma outra pessoa sentada com um cão do lado. Aí eu peço licença e digo: o seu cão morde? Ele diz: o meu não. O homem senta-se, em seguida o cão avança sobre a canela do visitante. Ele se levanta e dá um grito: ora, você disse que o seu cão não mordia. O outro responde: esse cão não é meu. Tá? Por quê? Porque quando ele fez a pergunta: o seu cão morde? Automaticamente ele pensava que o cão que estava aí ao lado do homem fosse dele. E, no caso, não era. Então, vamos lá ver. Por que o carteiro perguntou: o teu cão morde? Porque ele percebeu que o cão estava do lado de outro homem. Não foi porque o cão avançou nas pernas do carteiro? Não. Tá? A resposta correta é essa. Porque ele percebeu que o cão estava do lado de outro homem. É como você chegar em algum lugar, de repente você vê um cachorro ao lado de alguém, você logo imagina que aquele cachorro pode ser daquela pessoa, né, que está ali ao lado dele. Bom, porque ele sentou muito próximo do cão, porque no caso aqui a gente percebe, né? Por que o cão avançou nas pernas do carteiro? Porque ele sentou muito próximo do cão. Então são duas perguntas em que as respostas estão explícitas no texto, ok? Piada é um texto pequeno com final engraçado, cujo objetivo é provocar risos e gargalhadas. O texto humorístico pode abordar diversos temas e assuntos, mas cuidado, nem sempre esses textos são adequados. Eles podem perder a graça quando são agressivos, viu? Piadas machistas, racistas, homofóbicas e preconceituosas contra determinados grupos regionais não é humor, é grosseria, tá? Não se faz piada usando termos que venham a causar preconceito, machismo, racismo, tá? Ou homofobia de qualquer forma. Piada é para a gente rir de forma inocente, de forma ingênua, tá bom? Bom, vamos lá. Uma piada ou anedota vai provocar risos, ser mais ou menos engraçada de acordo com os conhecimentos das pessoas sobre aquilo que leem ou escutam,
nas piadas e a sua capacidade de interpretar. Então, olha só. Vamos ver mais outra aqui. O empregado chega ao pé do patrão e diz: chefe, preciso muito que me aumente o salário. Já andam 4 empresas atrás de mim. O patrão, com receio de perder o bom funcionário, decide dobrar-lhe o salário. Dias depois, pergunta ao empregado: ô Zé, que empresa é essa que anda atrás de si? A da água, da luz, do gás, da TV a cabo, né? Aí você vê como ele, de certa forma, foi esperto, não é isso? Bom, vamos testar a interpretação. Leia a questão abaixo. O mosquito pediu à mãe para ir ao teatro. O mosquito pediu à sua mãe, mosquito, certo? Para ir ao teatro. Ela não deixou. Ele insistiu. Ora, mamãe, o que é isso? O que isso tem de mal? Tanto o bichinho insistiu que a mãe acabou cedendo. Está bem, você pode ir, mas tome cuidado com as palmas. O que tem a ver, gente? Cuidado com a recomendação dela, ter cuidado com as palmas com o mosquito. Porque geralmente a gente mata mosquito dando palmas, né? Batendo. Ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa que traz a ideia central do texto. Qual seria? A. Vontade do mosquito de ir ao teatro. B. Aliás, a outra. Desculpa da mãe para não permitir ao mosquito ir ao teatro. Se você for esperto, você já começa a pensar assim, professor, mas por que não veio logo a B? Ah, será que é porque ele já é a resposta? Vamos lá ver. Será que é porque a preocupação da mãe com o que aconteceria se o mosquito fosse ao teatro? Ou a insistência do mosquito de ir ao teatro? Então, assinale a alternativa que traz a ideia central do texto, ou seja, a insistência do mosquito de ir ao teatro. Ok? Bom, o que aprendemos hoje? Vamos lá? O que foi que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos sobre o tema anedota, informações explícitas dentro de uma anedota. Ok? Gente, isso é muito importante, como eu já falei, porque lá na prova, como a prova SAEB ela é uma prova só de leitura, não tem produção de texto, então eles jogam os textos e pedem para você interpretar, tá? Nessa interpretação, há informações explícitas e informações implícitas. Essas informações implícitas geralmente é um dos maiores problemas encontrados pelos alunos do 5º ano para responder esse tipo de questão. Como é que se consegue contornar isso? Como é que se consegue desenvolver o domínio de você saber onde está uma informação implícita no texto? Lendo. Lendo e praticando leitura. Não tem outra forma, tá bem? Então, começa a ler. Eu sempre recomendo o seguinte: se você criar o hábito de fazer pelo menos 2 leituras por dia, com o tempo você vai desenvolver um hábito tão saudável de leitura que quando você, por algum motivo, não conseguir fazer aquelas 2 leituras diárias, você vai sentir falta, tá? Gente, ler é muito bom. Ler faz com que a gente aprenda cada vez mais, aumenta o nosso vocabulário, faz com que a gente fique sabido das coisas. Então, isso é muito importante. Leitura, tá? Outra coisa, não se lê um texto apenas uma vez. Pouquíssimas pessoas têm domínio para entender, compreender um texto fazendo apenas uma leitura, tá bom? Ok? Mas vamos lá. O que aprendemos hoje? Agora vamos ver os principais pontos que nós vimos neste material. Anedota é um texto pequeno com final engraçado, cujo objetivo é provocar risos e gargalhadas. Isso a gente já viu. A outra. Anedota é um texto humorístico e pode abordar diversos temas e assuntos. Viu lá como tinha vários assuntos? Tinha a questão da geografia, tinha a questão lá do cachorro, tinha a questão lá da mãe, né, preocupada lá com o mosquito, então, diversos assuntos. Os textos humorísticos, além de proporcionar diversão, são utilizados para estimular o senso crítico do leitor, né, ao abordar questões ligadas à sociedade, tá? Então, as anedotas, elas não têm só esse caráter de fazer rir, mas elas também têm um caráter social, crítico, de trazer algum problema para dentro da nossa realidade, ok? E aí eu volto mais uma vez.
Como é que você desenvolve a aprendizagem lendo? A única forma é essa, só lendo. Geralmente, pessoas que leem muito produzem um bom texto. Pessoas que leem pouco têm dificuldade para produzir um texto, ok? Então, muito cuidado com isso. Bom, as anedotas surgem na tradição de fazer humor com situações do cotidiano. As anedotas que apontam ou ressaltam de forma negativa características e escolhas pessoais podem favorecer o preconceito. Na elaboração de uma mensagem, nem sempre aquilo que procuramos dizer está explícito, ou seja, nem sempre é dito de forma direta ou objetiva. Existem recursos linguísticos que auxiliam a desencadear e enfatizar o humor, isso tudo dentro do texto, ok? Então, é muito importante a gente ler um texto mais de uma vez. Geralmente, nossos alunos, né? Eu tenho um aluno que ele tem um negócio de responder questões apressadamente, ele acaba respondendo de forma errada. Bom, vamos lá para o nosso desafio de hoje? Vamos ver o que nós temos hoje para o nosso desafio? E aqui é aquela história, gente, missão dada é missão cumprida. Então vamos lá. Que tal na sua casa, junto com sua família, fazer uma rodada de anedotas? Convide seu pai, mãe, irmão, irmã, avó, avô ou avó, qualquer pessoa da sua família. Lembre-se que anedotas que são desrespeitosas não são aceitas. Então convide o seu pai, papai, você sabe de alguma anedota? Sei, meu filho, é meio pesado, então não vamos contar não. Mas você sabe alguma leve? Sei, vamos contar. Aí você conta uma, ele conta outra, sua mãe conta uma, ele conta outra, sua avó, seu tio, seu irmão. E aí vocês fazem uma rodada de anedotas, né? E aí pode até determinar assim, um prêmio ou um castigo para quem não contar ou não fazer os outros rirem, né? A gente fazia muito isso lá em casa também. Então vai pagar uma prenda, tá bom? Então é isso. Faça isso em casa. É muito bom, sobretudo agora em época de pandemia, tá bom? Nós terminamos por aqui, mas vamos ter outras aulas aí. Próxima semana a gente se encontra novamente, tá bom? Perdeu alguma aula? Vai lá no seu professor. Professor, o professor J pediu para o professor postar aqui para me assistir a aula no YouTube. Aí você baixa no seu celular, assiste a hora que você quiser, fica tranquilo. Aí assiste as aulas do professor JJ sem problema, tá bom? O importante é não perder nenhuma aula. Como eu já disse, as aulas são sequenciadas. Perder uma aula, vai perder a continuidade, tudo bem? Gente, aquele abraço, não esqueçam, estudem, tá bom? E aí, gente, aquele abraço, sobretudo o pessoal da zona rural, mas também o pessoal aqui da zona urbana, tá? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.